hoje, em nome da organização, queria dar as boas-vindas aos presentes na Assembleia, que nos tiveram a paciência de nos ouvir, e à mesa, ou às cadeiras, os meus parceiros que estão aqui presentes. Em nome da Casa da Arquitetura, eu queria dar aqui um início a uma semana de atividades que vem na sequência de um trabalho que a Casa da Arquitetura fez, que pretende mostrar a arquitetura brasileira dentro e fora do Brasil. A exposição que decorre até abril, que mostra 90 anos de arquitetura brasileira, cujos curadores estão aqui, o Fernando Sarpião e o Guilherme Wisnik, que eu desde já agradeço. Tem sido um trabalho muito honroso fazer este percurso com eles. E agradecer aos parceiros que têm vindo a organizar eventos connosco, neste caso, esta semana aqui, o IMS, que nos recebe hoje aqui, a Casa Azul, o Mauro, sempre parceiro, e a Maria Rita, representante local. E é importante para nós, Casa da Arquitetura, fazer três coisas. Em primeiro lugar, arquivar a arquitetura, mantendo todo o património documental que o arquiteto vai produzindo ao longo da sua carreira, e ter a vontade de o levar, através de exposições, conferências e seminários, essa informação e esse estudo, esse debate disciplinar que a Casa da Arquitetura faz, primeiramente com os arquitetos, mas levá-los ao público em geral. E este objetivo da Casa, no caso da arquitetura brasileira, pretendeu dar também uma visão do que era o Brasil, ou seja, entender a arquitetura brasileira fora do Brasil. Naturalmente, para nós, era importante conseguir enquadrar o local, a cultura, a sociedade que, num determinado momento, gerou essa arquitetura. E fê-lo com um conjunto de atividades de arquitetura, de debates, de seminários. Vamos ter já dia 18 e 19, 17 e 18, um fim de semana em grande de programação brasileira na Casa da Arquitetura, onde estarão presentes os curadores. E quisemos também mostrar uma outra parte do Brasil. Falamos de outras áreas da cultura que era importante mostrar lá fora. E aí fomos buscar parceiros portugueses e brasileiros que nos pudessem contextualizar outras áreas como a literatura, no caso da Casa do Lida Filipe, no do Mauro, a Casa da Música e a Casa das Artes para a música e para o cinema, lá em Portugal, porque entendemos que esta forma de explicar a arquitetura só era possível se dessemos este panorama geral. Constituímos uma coleção, que os curadores vão falar mais especificamente, e depois um programa de atividades, um livro que vai ser lançado muito em breve. Eu passo já aqui a anunciar esse livro, que é bastante importante para conseguirmos deixar um legado do que foi este trabalho, e, naturalmente, a exposição, que eu julgo que os curadores também irão abordar um bocadinho nesta apresentação. Para nós era fundamental não só fazer as atividades em Portugal, mas fazê-las também aqui. E fazê-las também aqui porque para nós era importante valorizar os arquitetos do Brasil e a excelência do seu trabalho aqui no Brasil. É para nós, Casa da Arquitetura, muito importante que o arquiteto brasileiro seja valorizado pela própria sociedade. E melhor que ninguém, aqui o CAU é um parceiro fundamental para conseguirmos, com este objetivo comum de valorizar a arquitetura e os arquitetos no Brasil, estabelecer uma parceria que muito nos agrada e que muito nos honra a nós, Casa da Arquitetura. Portanto, vamos então começar uma semana de intensas atividades aqui. Quem ainda não visitou a Casa da Arquitetura e a exposição lá em Portugal,
eu passo já o convite para o poderem fazer e quero também, porque estão aqui duas pessoas que eu queria fazer uma referência muito singela, mas de enorme importância em todo este processo, que foi a equipa de trabalho, o Francesco Parrota Bosch e a Berta, que está aqui também connosco hoje, que fizeram com uma equipa de trabalho, não só aqui no São Paulo, mas noutros pontos do Brasil, um imenso esforço com a nossa equipa de advogadas de recolher todo este acervo, de o juntar e, com a escolha dos curadores, depois levamos a Portugal para permitir que esta exposição pudesse ter lugar e todo este evento pudesse ter lugar. Ou seja, resumindo e concluindo, a Casa da Arquitetura tem o enorme prazer e o enorme gosto em conseguir valorizar estes trabalhos que ao longo de 90 anos foram sendo feitos no Brasil e, acima de tudo, consegui-los apresentar ao mundo. Porque a verdade é que a excelência existe e necessita de ser divulgada. E a Casa da Arquitetura é, assim, um mecanismo, um veículo para poder levar esta arquitetura não só ao Brasil, mas a todo o mundo. Muito obrigado a todos. Bom dia, eu sou Mauro Munhoz, diretor-geral da Flip, e eu queria agradecer muito ao Nuno Sampaio por esse convite, e já celebrando uma parceria que vem de muito tempo. Foi fundamental o apoio do Nuno para a gente poder fazer, talvez, duas das mesas mais interessantes da Flip, né? A mesa com o Paulo Mendes da Rocha e Francesco Dalcó, que o Guilherme Wisnik, essa não foi aqui o Guilherme Wisnik, foi aqui o Gui mediou, foi excelente, e a mesa do Eduardo Souto de Moura com o Paul Goldberger, que realmente foram super bem recebidas e muito dentro desse espírito que o Nuno estava falando, que é levar a arquitetura para um público que não está normalmente envolvido com a arquitetura. A Flip tem essa missão com todas as artes, né? A literatura, que é o eixo fundamental da Flip, que é dissolver essa fronteira entre aquelas pessoas que são especialistas, que estão envolvidos com o desenvolvimento de cada uma das linguagens, e o público em geral. E isso tem funcionado muito bem, e o apoio do Nuno foi muito importante nesse aspecto. Quero agradecer muito também ao Fernando Serapião, Guilherme Wisnik, que fizeram essa curadoria que já é histórica, principalmente reforçando essa ideia da integração entre as artes. É muito bonito ver a exposição lá no Porto, em Matosinhos, e a gente vê essa relação entre a arquitetura, a música, a literatura e o cinema. Vale a pena, e espero que a gente tenha a oportunidade de realizar essa exposição aqui no Brasil. Queria agradecer ao CAL, na pessoa da Maria Rita Amoroso, que o apoio foi fundamental para a gente poder fechar todas essas, principalmente o livro, né, mas todas essas ações. E agradecer também ao IMS, né, um dos mais longevos apoiadores da Flip, e que nos abriga aqui, e principalmente aos colegas, né? Vejo aqui o Calduro nos honrando aqui com a presença, todos esses colegas que vão estar nesses 3 dias debatendo e fazendo essas conversas conosco. É muito interessante a gente pensar que está sendo criada uma instituição que é uma instituição que existe pela memória. Eu acho que isso aqui no Brasil começa a fazer um sentido muito grande. E isso me fez lembrar de um convite que o meu orientador de mestrado, lá em 1999, muito tempo atrás, quase 20 anos, ele me fez para um café da manhã, num apart hotel, aqui em São Paulo. E nesse café da manhã estava o professor Antônio Meneres, o professor Álvaro Siza, Pritzker depois, e o professor deles, que é o Fernando Távora. E isso foi muito impactante para mim, porque nesse café da manhã, há 19 anos atrás, o professor Fernando Távora estava contando o impacto que teve para ele ali no final dos anos 40, a experiência brasileira que começou lá atrás, com as viagens etnográficas do Mário de Andrade,
passando pela criação do IFAM em 1937 e florescendo na Exposição Internacional da Arquitetura Brasileira, Brasil Builds, em que o mundo inteiro viu a primeira manifestação internacional da cultura brasileira no século XX, com esse peso, através da arquitetura, o que é uma coisa extremamente surpreendente, né? A arquitetura, em geral, tem um público não muito grande, né? Ela é pouco entendida, compreendida. E eu fiquei muito impressionado do professor Fernando Távora falando que observar essa manifestação cultural brasileira foi fundamental para que uma geração, a geração dele, fosse fazer um trabalho análogo a esse trabalho brasileiro, que eles foram fazer o inquérito da arquitetura popular brasileira, aliás, portuguesa. Isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente vê esse lapso de 2 ou 3 décadas entre um processo de entendimento profundo de uma cultura, justamente dissolvendo essa fronteira entre o popular e o erudito, né? Lá em Portugal, eles indo fazer o inquérito da arquitetura popular portuguesa. Aqui no Brasil, já 40, 50 anos antes, o Mário de Andrade fazendo as viagens etnográficas. E como essas coisas são fundamentais, e como leva tempo, leva 2 ou 3 décadas para esse processo de leitura territorial poder ser absorvido, e isso virá uma manifestação artística contemporânea. Eu acho que essa reflexão é uma coisa muito importante para a gente fazer agora. E entender que uma instituição como a Casa da Arquitetura, ela mais do que só, que é uma coisa maravilhosa e necessária, construir um acervo com toda a técnica impressionante que existe lá de conservação, de guarda, né, desse patrimônio, ela é uma oportunidade de interpretação. A memória só existe no presente. A história é um fenômeno do passado, mas a memória é sempre um fenômeno presente. E esses ritos são fundamentais, não só para uma coisa assim, que bonito termos a história preservada, mas como ela é fundamental para a gente equacionar o nosso presente, principalmente num momento como agora. Esse momento que a gente está passando hoje, né, de fragmentação, de dificuldade de enfrentar os desafios de toda a dimensão cultural e da construção das artes, é sensacional que a gente possa estar compartilhando essas experiências entre Brasil e Portugal, para a gente poder, como aconteceu no século XX, essa troca, ela historicamente está demonstrada que ela é muito potente e que surte efeito. Então, hoje a gente vai ter aqui a conferência da Inês Lobo, que é um fruto da arquitetura portuguesa da mais alta qualidade e que é fruto desses processos todos, entender isso nessa perspectiva histórica e qual que é o papel dos ritos de memória que a gente tem que saber construir, inventar nas nossas instituições para que seja possível a gente fazer com que a arquitetura tenha o papel que lhe é devido. Então, eu fico muito feliz e obrigado pelo convite e bom dia a todos. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu estou meio afônica, tive alguns problemas aí dessa semana, então eu peço desculpas, vou ler minha fala aqui. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Nuno Sampaio, à Casa da Arquitetura, aos curadores Fernando Serapião e Mauro Munhoz, da Casa Azul, e dizer o seguinte: no contexto do Brasil de hoje, fatos deste ano apontam um infeliz descaso frente ao nosso patrimônio arquitetônico, à nossa memória
e ao nosso presente. Eu falo dos incêndios que destruíram primeiro o edifício Wilton Paz, aqui no centro de São Paulo, e o monumental Museu Nacional do Rio de Janeiro. São baixas que parecem obscurecer as bases de um patrimônio cultural reconhecidamente conquistado ao longo de tantos anos, mas que não devem apagar o empenho de preservação e de construção de um país ainda novo como o nosso, se comparado ao velho continente, por exemplo. Eis aí o infinito vão, esse enorme e importante acervo de arquitetura brasileira em exposição em Portugal, na Casa de Arquitetura, acervo que tanto representa uma arquitetura nacional e mundialmente emblemática, quanto serve de verdadeira salvação física e ideal deste espaço-nação onde se construiu o presente e o passado, a memória cultural e a preservação de edifícios, prédios e demais obras, orquestrando a vida pulsante de uma terra tão bela quanto contraditória. O pintor brasileiro Paulo Veronese, internacionalmente reconhecido, e que hoje habita na Europa, depois de sofrer algumas ameaças aqui no Rio de Janeiro, ele fez algumas declarações, por certo, justas, mas ele dizia que o Rio de Janeiro não era nem dos políticos corruptos e nem do tráfico de drogas e nem da violência desmedida, mas de Tom Jobim, da Bossa Nova, da Garota de Ipanema. E é verdade. Por que nossa São Paulo, nosso Rio, enfim, nosso Brasil, precisa ser dos incêndios, do apagamento de sua história? O Brasil é um país excepcional, com pessoas e lugares e cultura excepcionais, ainda grande, inclusivo e atuante, com seus altos e baixos, mas, sobretudo, com sua visão positiva de vida. Prova disso são os 90 anos da arquitetura brasileira e os nomes e os projetos e as obras que compõem o Infinito Vão, essa exposição realmente fantástica. A arquitetura, ela é, dentre os aspectos plurais que a compõem, uma composição humana, que se destina ao uso e, graças ao dom e ao empenho de irmãos brasileiros e portugueses, entre tantas contribuições locais que poderiam ser citadas enquanto exemplos únicos, daquilo que Levi-Strauss chamou de passar do estado de natureza ao estado da cultura, a arquitetura do século XX no Brasil. Essa exposição que a representa responde por uma parcela valiosa dessa positiva forma de se conhecer, de se apropriar do próprio passado como forma de construir o presente e eternizá-lo. Pois é conhecendo a si mesmo, ou seja, lembrando-se de quem é e afirmando isso para o futuro, que uma nação, tal qual como um de nós, é capaz de sobreviver aos temporais malévolos da história e viver a bonança ao lado de seus antigos e novos companheiros de viagem. O que o Munhoz colocou para nós é realmente uma fala importante na nossa memória e eu acho que devemos lutar para preservá-la e a arquitetura responde muito por isso. Então, quero agradecer a todos e desejar uma ótima semana. Vamos ter aqui vários debates, várias falas, várias conversas. Eu acho que isso engrandece muito a nossa profissão. E, como representante do CAU São Paulo, eu quero agradecer a sua oportunidade e colocar o CAU, o Conselho, os arquitetos à disposição e de portas abertas para que a gente sempre enalteça e valoriza mais a arquitetura brasileira, os arquitetos e a nossa profissão. Nós estamos aqui hoje à vontade, porque é a nossa área para a discussão, e isso que é o mais importante. Vamos aproveitar esse momento, que é muito importante, e principalmente com essa oportunidade e esse presente de termos preservado lá em Portugal, mas já conversei com o Beth, já conversei aí com Violeta, Serapião e todos nós aqui para a gente tentar trazer essa exposição para o Brasil e a gente ter um pouco, né, dessa visão que é fantástica. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a todos os presentes, as falas. Ao Nuno, em especial, por ter nos convidado lá atrás, quase 3 anos,
para esse desafio, que era não só uma exposição, que o Guilherme vai falar um pouco mais adiante, mas uma coleção, que acaba sendo um trabalho mais longo e mais difícil, mais penoso, e que fica escondido num porão, não é? Que fica escondido numa reserva técnica. Então, esse trabalho inicial, esse desafio, quando o Nuno nos chamou, o primeiro desafio era trabalhar com outro curador. Quer dizer, no fundo, eu e o Guilherme nos conhecemos, somos da mesma geração, nascemos na mesma cidade, mas nos formamos em faculdades diferentes, nos conhecemos, mas nunca tinham trabalhado tanto tempo juntos, com tanta intensidade. Não é? Então, e apesar de termos sapatos às vezes iguais, a gente tem tons diferentes, né? Então, mas foi um prazer enorme trabalhar com o Guilherme, porque acho que no fundo foi um trabalho muito complementar, né? O que um fazia, o outro assinava embaixo, o outro fazia, o outro também assinava. Eu tenho absoluta certeza que os dois ficaram muito satisfeitos com o resultado, apesar de talvez individualmente, se fôssemos um ou outro fazendo esse trabalho todo, não chegássemos no mesmo lugar, não é? E o primeiro desafio era a coleção. O Nuno nos chamou, nos convidou, já unidos, para fazer primeiro a coleção e depois a exposição. E esse desafio inicial de fazer uma coleção com uma amplitude tão grande, né, já também como uma encomenda da casa, ou seja, que tivesse quase 100 anos de história, que tivesse um número maior possível de arquitetos, ou seja, que fosse uma coleção horizontal, né, que fosse uma coleção representativa e não concentrada em meia dúzia de personagens mais conhecidos. Isso abria muitas dificuldades, quer dizer, no fundo tivemos que coordenar uma equipe, a qual já foram citados alguns dos membros aqui, o Francesco e a Berta, que teve que traçar e combinar 200 contratos, né, com advogados, etc. E tal. Então, realmente é um trabalho gigantesco, que a gente não tinha a menor noção de onde estávamos entrando quando fomos convidados. Eu não achava que só eu e Guilherme daríamos conta de tudo numa equipe, e depois teve quase 50 pessoas, né? Mas, frente a isso, também tinha uma questão muito central da Casa da Arquitetura, que é que tipo de acervo vai ser constituído, não é? Então, em geral, os acervos, aqui pelo menos os brasileiros, eles são constituídos sempre após a morte de quem criou aquele acervo, né? Isso não é nenhum fatalismo, é uma realidade. Quer dizer, no fundo, aqui em São Paulo, para dar um exemplo, o acervo da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo começou a ser constituído a partir da morte de um professor ilustre, muito jovem, não é? Então, diante daquele cenário, a universidade, quer dizer, a instituição, tomou para si a responsabilidade de guarda daquilo tudo, não é? E o acervo que o Nuno propunha não era um acervo como esse, quer dizer, um acervo de uma obra de um arquiteto, uma obra completa de um arquiteto, mas sim um acervo com curadoria, né? Coisa muito rara de ser feito, né? Um acervo de arquitetura a partir de um olhar de uma curadoria. E fomos, já de início, fazendo uma lista, quem seriam esses nomes. Não existia um número mágico, a gente começou em 50 e poucos trabalhos, chegamos em mais de 90, 110, se eu não me engano. Na verdade, o primeiro problema que a gente se deparou foi com a inexistência de desenhos, né? Então, isso é um alerta fundamental, que a gente vai discutir aqui depois, mais tarde, na terceira mesa. Mas, por exemplo, alguns dos trabalhos que a gente elegeu, que, seria incrível que tivesse na coleção, descobrimos que não há mais do que 3 ou 4 desenhos de publicação, desenhos que foram publicados, não existem originais de trabalhos fundamentais da arquitetura brasileira. Bom, o que importa é o edifício está lá, preservado, mas, quer dizer, a falta de documentação deixa um vazio na questão da memória, um vazio de como aquilo foi feito, de como aquilo
foi criado, em que circunstâncias aquele edifício foi gerado. E aí fomos traçando primeiro esses edifícios, a equipe foi a campo, fazendo todas essas negociações, né, com os herdeiros ou com os próprios arquitetos. Aí um outro destaque dessa coleção, que é uma coleção também de arquitetos vivos, quer dizer, arquitetos atuantes. O Nuno sempre foi muito enfático nesse sentido, em dizer que gostaria de ter um grande número de arquitetos que estavam em atividade. E assim foi sendo feito, as pessoas e os herdeiros, os arquitetos, foram convencidos a doar. Eu recebi uma pergunta da plateia no Mackenzie. O rapaz me perguntou, mas puxa, esses documentos todos foram embora do Brasil e não voltam? São quase 50 mil documentos, né? Eu disse não, quer dizer, eles vão ser preservados, há um compromisso da Casa da Arquitetura que isso aconteça. E argumentei que aquilo, mais do que brasileiro, aquilo era um patrimônio da universal, um patrimônio de toda a sociedade, de todo mundo que preza por aquilo. E, de fato, quando essa coleção chegou em Portugal, em diferentes dias foram visitá-la o presidente da República, o primeiro-ministro, o ministro da Cultura, o ministro da Economia e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, aqui, óbvio que todos os trâmites foram feitos, passou pelo IPHAN, passou pela Receita Federal, mas ninguém se comoveu com aquilo, sendo que lá do outro lado estavam se comovendo com a chegada daquele acervo, com a qualidade daquele material que agora está sendo guardado na Casa da Arquitetura. Enfim, então, só para terminar, outra característica interessante da Casa da Arquitetura, do acervo da Casa da Arquitetura, é não se preocupar em guardar um croquis valioso ou um croquis de criação de um edifício, né? Como esse aqui, por exemplo, que está guardado lá na Casa da Arquitetura. Quer dizer, esse edifício projetado pelo Andrade Moretim, hoje faz parte, todos os documentos fazem parte lá do acervo da Casa da Arquitetura. O que se propõe à Casa da Arquitetura é guardar o máximo de documentos possível de um mesmo projeto para que qualquer pesquisador ou qualquer interessado naquele tema tenha o maior número de documentos possível para poder entender a gênese daquele edifício, né? Então, isso também diferencia um pouco a Casa da Arquitetura de outros centros internacionais desse tipo de guarda, como a Cité d'Architecture de Paris, por exemplo. E aí, enfim, nós sabíamos desde então que aquela coleção iria gerar uma exposição, mas não ficamos pensando nisso a todo tempo, quer dizer, a todo momento. Começamos a pensar na exposição no início desse ano, mas o interessante e talvez o que diferenciou isso de uma outra exposição foi esse tempo, né, de reflexão. Apesar de não estarmos pensando efetivamente na exposição, tivemos 3 anos refletindo sobre o assunto, e a hora que o problema entrou e ficou na nossa frente, foi muito rápido. Quer dizer, nós estávamos com tudo na cabeça e as decisões elas pareciam que chegavam por mágica, chegando e isso é assim, aquilo é assado, pronto. Mas porque tinha um tempo de reflexão e uma grande vantagem desses 3 anos de trabalho. É isso. Bom, eu vou falar muito rapidamente. Nós queremos ouvir a Inês Lobo. Essa mesa é uma mesa de introdução às conversas. Nós temos a semana inteira de conversas aqui. Eu queria reforçar o agradecimento ao Instituto Moreira Salles. É um privilégio poder fazer esse encontro aqui dentro desse prédio que está na coleção, que está na exposição, é um dos pontos finais da exposição, e na Avenida Paulista, logo em frente aos totens do João Carlos Calduro, que também é um dos marcos
importantíssimos da coleção e da exposição, então estamos muito bem localizados, né, aqui. E louvar o fato de a Casa da Arquitetura ter feito o movimento de fazer esse encontro aqui em São Paulo, no Brasil, né? Era muito importante que houvesse, como começa agora, esse pé brasileiro desse evento, que é um evento muito grande que está acontecendo lá em Portugal. Então, que possa haver esses intercâmbios, que consigamos depois trazer a exposição para o Brasil, tudo isso é muito desejável e muito importante. O Fernando descreveu bem aqui o nosso processo, eu assino embaixo das coisas que ele disse, né, e queria dizer que não é o intento desses debates que a gente está fazendo aqui, são de trazer os protagonistas da exposição e da coleção, botar para conversar, trazer à tona reflexões que são suscitadas por tudo isso, mas não são exatamente uma explicação, um desdobramento da nossa curadoria, ou do que foi mesmo, do que foram os critérios para a escolha da coleção, como foi organizada a exposição. E quem se interessar, eu aviso que faremos uma palestra na FAUSP, na quinta-feira, às 16h, sobre isso, né? Então, é uma outra oportunidade, um outro tipo de evento, uma ocasião lá para conhecer mais a fundo a exposição. Em breves palavras, essa exposição ela abarca esses 90 anos, portanto, ela tem um fôlego histórico muito longo, né? Salvo engano, nunca foi feita uma exposição com esse... Eu digo salvo engano de forma retórica, né? Porque nós sabemos muito bem que nunca foi feita. Cacuete de acadêmico. Nunca foi feita uma exposição que coloca essa produção inteira toda junta, né? E isso, por si só, já seria alguma coisa incrível, mesmo que a exposição não fosse tão boa quanto ela é, né? Sobretudo porque, ao fazer isso, a gente consegue-se ver as coisas em conjunto, ter uma noção da produção que se faz hoje de arquitetura e de cultura no Brasil, na sequência do que já vem sendo feito desde os anos 20, né? E isso é o que causa muito impacto para quem visita a exposição. Nós fizemos várias visitas guiadas lá, e é verdade, eu garanto a vocês que não é exagero, em todas as visitas guiadas, no final, tinha pessoas chorando, também porque os brasileiros estão muito tocados com a situação política do Brasil. A exposição estava abrindo no final de setembro, às vésperas, já com as pesquisas indicando o resultado que aconteceu, mas o fato é que, como a exposição traz esse percurso todo e termina num momento tão agônico da história nacional, não é? Tudo isso fica como que urgente e uma pergunta muito forte sobre o nosso destino, né? Sobre o que virá. Então, é isso que eu queria marcar como sendo um traço fundamental e que a gente possa aproveitar uma reflexão sobre a história da arquitetura brasileira para nos posicionarmos com lucidez no momento atual. Obrigado. Muito bem, vamos passar ao próximo momento, convidar Inês Lobo, uma querida amiga de Portugal, excelente arquiteta, magnífica arquiteta, que também, como eu, tem a sua ligação à arquitetura brasileira, como ela vai mostrar, uma até relação com um amigo comum, Paulo Mendes da Rocha, a Inês com uma casa que desenhou com o Paulo e eu com o Museu dos Coches, e a Casa da Arquitetura convidou a Inês a desenhar uma exposição com curadoria minha e desenho expositivo da Inês, de duas casas, uma Casa Gerassi, com a grande participação do António Gerassi aqui presente, e outra Casa do Quelhas, uma em cada continente, no Velho Mundo e no Novo Mundo, e que reflete também um bocadinho neste trabalho paralelo que se faz à grande exposição, outros olhares específicos sobre a obra da arquitetura brasileira. Inês, convidada a subir.